na fé no meu Senhor. Vencer o mundo eu vou, porque estás comigo. Nínive ou Tarsis, qual o seu destino? Nínive representa a chamada de Deus e Tarsis a sua própria vontade. Olá, meus amados irmãos, que alegria poder estar trazendo para vocês mais um conteúdo de evangelização. E hoje estou iniciando o primeiro capítulo da série que vai falar sobre a vida de Jonas. Hoje o título é esse, Nínive ou Tarsis, qual o seu destino? Mas antes da gente iniciar, de apresentar a convidada especial que já está aqui comigo, eu quero agradecer a você que já é inscrito no meu canal, você que chegou esses últimos dias, seja bem-vindo a esse apostolado de evangelização. E você que está assistindo que ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comente, evangelize, repasse para os irmãos do grupo de oração, de sua pastoral, os irmãos que você conhece. E você que já é inscrito, faça a mesma coisa, comente, curta e compartilhe, porque a plataforma vai entender que o conteúdo é bom e de fato é um conteúdo maravilhoso. Queria pedir a você para ficar conosco até o final. É uma minissérie esse primeiro capítulo, ele é bem curto, é 10 minutos cada capítulo. Vai dar para evangelizar, você anotar e ficar aqui conosco. Mas agora é o momento de apresentar a nossa convidada especial, né, a Eclésia Xavier. Ela veio de Tabuleiro do Norte para a gente gravar essa série, trazer esse conteúdo de evangelização para você. A paz do Senhor esteja com você, Eclésia, seja bem-vinda ao canal Pregadora Rafaele Barros. É uma alegria estar aqui com vocês, né, evangelizando por este canal da Adriana Rafaele, uma grande pregadora que eu muito admiro. E eu sou Eclésia de Tabuleiro do Norte. Nesse tempo estou à frente da comissão de missão da minha diocese de Limoeiro do Norte. É uma alegria estar aqui com vocês. E sem delongas, vamos começar aqui, né? Eclésia, nós que esses últimos tempos temos visto bastante, estudado bastante a vida de Jonas. Jonas, o livro de Jonas é um livro pequeno, mas grande e profundo, que vai nos trazer uma grande mensagem, nos despertando para a evangelização. Afinal de contas, Nínive ou Tarsis, para onde você está indo? É o nosso título. Agora é com você. E lembrando a vocês, nós vamos fazer aqui um bate-papo, nada de formalidade, vai ser um bate-papo sobre a vida de Jonas e você, ao escutar, traga para a sua realidade. É Jonas, mas você está indo para onde? Nínive ou Tarsis? Então, quando o Vinícius nos trouxe o livro Levanta-te, vai a Nínive e anuncia-lhes o que te ordeno, e ele pedia, né, para a gente ler o livro de Jonas, eu já havia lido esse livro, só que ao reler, eu me via no profeta Jonas. Eu acredito que isso acontece também com você. E eu quero pegar aqui os primeiros versículos para a gente pautar esse bate-papo aqui na palavra, né? Então, o tema aqui diz assim: Jonas, rebelde à sua missão. É Jonas capítulo 1, né? Versículo 1 seguintes. A palavra de Yahvé foi dirigida a Jonas, filho de Amate. Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia contra ela que a sua maldade chegou até mim. E Jonas levantou-se para fugir para Tarsis, para longe da face de Yahvé. Ele desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou para ir com eles para Tarsis, para longe da face de Yahvé. Então isso aqui já chama muita atenção. Jonas recebeu a mensagem do Senhor. Que mensagem era essa? Já começa assim: a palavra de Deus, a palavra de Yahvé foi dirigida a Jonas. E Jonas, Deus fala, né? Levanta-te. E Jonas levantou-se mesmo. Só que ele não levantou-se para ir fazer o que Deus havia pedido, né? Que era anunciar em Nínive. Porque os pecados de Nínive haviam chegado ao coração de Deus. E Deus, então,
confiou essa missão ao profeta Jonas, que já era um pregador. Só que Jonas anunciava, na verdade aqui Deus está pedindo para denunciar, né, os pecados de Nínive. E o interessante, Eclésia, só lhe cortando aí, ele anunciava lá naquele lugarzinho que ele estava, que ele vivia, né? E um determinado ponto da missão, Deus diz, levanta-te e vai agora denunciar em uma cidade grande. Anunciar em Nínive, a grande cidade. Então, quero dizer para você que diante de um chamado de Deus, a gente se sente mesmo pequeno, a gente sente medo, e Jonas sentiu medo aqui, tanto é que ele foi o contrário daquilo que Deus estava pedindo. E com certeza você deve ter recebido chamados, né? Este final de ano, aí vem as trocas, né, de coordenadores de grupo de oração, coordenadores de ministério, e você recebeu um chamado e talvez esteja com medo porque vê que esse chamado é maior do que você. Mas vamos lá, Jonas levantou-se, Jonas não ficou parado, porém não fazia o que Deus estava pedindo. E nós não podemos perder tempo, né? A famosa procrastinação. Ele não fica estagnado fazendo nada, está fazendo algo, mas não é o que deveria ser feito, então a gente perde tempo desta forma. Então, meus irmãos, Jonas, ele recusava-se a fazer a missão que Deus tinha proposto por causa do medo. E o medo não pode nos paralisar. Existe uma santa da nossa igreja que fala que coragem é ir mesmo com medo. Eu, várias vezes que recebi chamado de Deus, tanto para pregar como para coordenação, sempre dá medo. Mas a gente sempre vai mesmo com esse medo, e aí a coragem brota no meio do caminho. Mas quando às vezes a gente recebe um chamado de Deus e a gente dá um não, a gente fica convivendo com aquela covardia dentro de nós. Tem consequência, né? Tem consequência. Quando Deus chama, no início da minha caminhada, eu escutava muito isso. Quando Deus chama, Ele capacita. E eu guardei isso comigo. E é verdade, todas as vezes que Deus me chamou, que eu dei o meu sim, sem saber como seria, igualzinho a Virgem Maria, a coisa aconteceu, porque é Deus que chama, Deus está ali, né? Quando a gente pega outros barcos, como Jonas pegou, e a gente vai ver mais à frente, acontece da gente findar, onde, Rafaela? Vai terminar em Tarsis, né? Uma coisa interessante... Não, aí vai entrar na barriga da baleia. Vai lá parar, né? Tarsis, acaba com baleia e tudo mais. Uma coisa interessante que a Eclésia leu aqui, que me chamou a atenção. Meus amados irmãos, Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Deus nos chama, mas a resposta é nossa. Jonas tinha um livre-arbítrio para escolher fazer a sua vontade ou a vontade de Deus. Só que Jonas, diante do medo, ele decidiu desobedecer a Deus e obedecer à sua vontade. Obedecer à sua própria vontade. Aí algo interessante é esse momento aqui. Jonas pôs-se a caminho. Ele não ficou parado. Quantas vezes o Senhor nos chama e a gente levanta, começa a caminhar, mas para o lugar errado? E tem um ponto forte aqui. Ele viu que tinha uma embarcação partindo para Jope. Jonas chega lá, compra sua passagem. Ou seja, ele pagou um preço. Pagou um preço e ele não foi clandestinamente. Ele não foi clandestinamente, ele pagou. Ele pagou, entrou no navio e foi, seguiu. Ou seja, quantas vezes o próprio pecado tem entrado na nossa vida legalmente? Não é clandestinamente. E aí... Jonas, mais na frente nós vamos ver isso, colocou não só sua vida em risco, mas a vida de muitas pessoas em risco, né? E aí a gente vai vendo isso. Deus dá uma ordem, Jonas se posiciona, vai, caminha, só que não vai a Nínive. E você? Qual é o caminho que você está? Tá indo para Nínive ou para Tarsis? Se é para Tarsis, meu irmão, ainda dá tempo de voltar. Volta, sai dessa embarcação e pega o caminho de Nínive.
A priori, eclésia, olhando para a realidade de Nínive, pecado, a cidade estava pervertida, era uma confusão. Quem não teria medo? Mas era para lá que Deus estava enviando Jonas. A vontade de Deus era que Jonas estivesse ali. E porque Jonas deu um não a Deus, Jonas estava indo para longe da face de Deus, como está aqui, indo para Tarsis, ele vai para longe da face de Deus, da vontade de Deus, do mandato de Deus para ele naquele momento. E claro que depois Deus interviu e a gente vai ver mais na frente, nos próximos capítulos. Se Deus não intervém, tinha se perdido todo aquele povo e Jonas, só Deus sabe o que tem acontecido. E é isso que pode acontecer conosco. E tem um detalhe também, eclésia, ou seja, ele ficou com medo de Nínive. Ele, em nenhum momento, a palavra vai dizer que Jonas parou, né, controlou o seu medo, porque eu sempre costumo dizer isso em minhas pregações, você pode ter medo, mas o medo não pode te ter. Não deixe o medo te dominar. E em nenhum momento Jonas parou e disse, Nínive está em desordem, mas o Deus que me enviou vai cuidar de mim, é maior do que aqueles pervertidos que estão em Nínive. É isso que eu quero falar para vocês. Às vezes, olhando para a missão que o Senhor te confiou, é uma missão dolorosa, com os olhos humanos. Mas você não pode perder a certeza de que Deus vai estar com você. Deus não vai te pôr em risco e te abandonar, chegar lá e dizer, toma, fica aí sozinho. Não, ele vai estar. O medo de denunciar que ele tinha, né, de não ser aceito. Porque hoje anunciar, falar do amor de Deus, da misericórdia, todos acolhem com alegria. Mas quando o profeta, quando o pregador fala daquilo que Deus manda denunciar, né? Que os pecados de Nínive chegou até o Senhor e Deus pede para ele ir lá e anunciar isso. Então, isso não é algo fácil, e Jonas temia isso também. Mas quando as pessoas rejeitam os pregadores, elas não sabem que estão rejeitando o próprio Deus. É verdade. E como eu falei no início, meus irmãos, é 10 minutos, né, que vai passar um pouco, mas eu queria fazer um fechamento. Eclésia, Deus tem uma chamada na vida de cada um de nós. Deus tem uma chamada. E para ir finalizando, né, eu lembro também do próprio Vinícius, quando fala o levanta-te. O levanta-te não é só você ficar de pé e começar a andar aleatoriamente aí de qualquer jeito. Levanta-te, se posicione e faça a vontade de Deus. E aí a gente vê dentro dessa chamada a escuta e a omissão de Jonas. Deus ordena, Deus chama, Jonas escutou, mas ele se omitiu. Então, o levanta-te e vai a Nínive. Eu já pergunto aqui, qual é a sua Nínive? Nós não podemos ir para longe da nossa Nínive. Eu não sei qual é a sua Nínive, se a sua Nínive é o seu grupo de oração, se é sua família, se igreja, é no seu trabalho, eu não sei, mas com certeza você sabe. Não rejeite o chamado do Senhor, mesmo que doa, mesmo que você ache que seja difícil, mas é lá que Deus está. Verdade. E detalhe para a gente finalizar. Amados irmãos, o medo, ele paralisa. O medo nos conduz à omissão e nos aprisiona. Você pode ter medo, mas o medo não pode te ter. Lembre-se que o Senhor está contigo. Escute o Senhor, mas escute com sabedoria, fazendo discernimento, né? A sua vontade aparentemente pode parecer mais fácil, mas não adianta pegar atalhos, porque mais na frente haverá consequências. Pegue o caminho certo. E agora eu estou dizendo, como a Eclésia falou muito bem, volte para Nínive hoje mesmo. Talvez seja a igreja, você se afastou, você nunca mais se confessou, volte para Nínive. O Senhor te ordenou. Talvez seja um ministério. O teu ministério, o teu grupo de oração, a tua família, que muitas das vezes, Eclésia, a gente entende esse retornar, alguém estava longe demais. Às vezes você está no grupo de oração, mas você está em Tarsis, está longe. Não está vivendo o que o Senhor quer. Você está na tua família, mas não está vivendo o que o Senhor quer. Está na igreja, mas não está vivendo o que o Senhor quer. Volta hoje. Amém?
É uma alegria, nós já estamos encerrando aqui o nosso primeiro capítulo, né? Nínive ou Tarsis, qual o seu destino? E vai ficar aqui uma reflexão. Reze com o primeiro capítulo. Isso. Né? A Eclésia leu o primeiro capítulo do 1 ao 3. Você vai rezar com ele e vai tomar a sua decisão. Peça ao Senhor para te revelar. Né? Talvez o Senhor te disse, vem agora no meu coração. Você que está namorando, o Senhor disse, ei, aí é Tarsis. Larga isso aí, vem para Nínive. Você vai fazer uma reflexão da tua vida. Qual o teu destino, para onde você está indo? Deus te abençoe e não esqueça de assistir o próximo capítulo. Mas compartilhe, curta, comente e se inscreva. Fiquem com Deus.